Queridos amados irmãos, meu nome é Alan James. Eu faço parte da Renovação há mais de 18 anos. Já preguei em muitos lugares do Brasil e ultimamente moro em Fortaleza. Estou, pela graça de Deus, nessa cidade que assim Deus me confiou. E eu queria, antes de mais nada, viu, meu irmão? Pode usar o teu dedo aí, viu? Quem mandou você me encher de música? Vai pagar o preço, meu irmão. Quem é da intercessão fica rezando, quem é da música fica tocando. Eu sou do tempo, meu irmão, que as armas não ficavam paradas. Então, comigo não tem esse negócio não, meu irmão. Vamos tocar aí. Toca logo a música do Espírito Santo aí, que daqui a pouco a gente vai clamar. Queridos amados irmãos, eu me apresentei de forma formal, cumprimentei aqui os irmãos e as irmãs. Mas eu queria falar uma coisa para vocês. O tema que Deus me confiou nesta tarde foi a vida dos santos. Portanto, eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: desperta do que dormes. Deus te chama para a santidade. Não. Está muito fraco. Eu quero que você fale. Eu não prepare um copo de água bem gelada, porque quem dormir, eu vou batizar no Espírito Santo com uma água gelada. Amém? Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado bem forte: desperta tu que dormes. Deus te chama para a santidade. Amém? Queridos amados irmãos, eu gosto sempre de me apresentar pelo meu nome, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, diz que antes do meu pai e minha mãe se conhecerem, Deus já me conhecia, o meu nome estava escrito na palma das mãos dele. Portanto, antes de você nascer, Deus já te conhecia. Antes do seu pai ir no cartório te batizar, Deus já sabia o teu nome. Por isso eu queria que você aplaudisse o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele te conhece pelo nome, e Ele tem uma promessa, uma palavra para você nessa tarde, meu querido. Amados irmãos e irmãs, está diante de vós. Eu gosto de me apresentar assim porque é importante que vocês saibam que diante de vós está um homem hoje que tem fraquezas e limitações, que é miserável, mas pela misericórdia de Deus está aqui à frente. Um dia eu estava aí e hoje estou aqui. Hoje vocês estão aí, amanhã estarão aqui, louvando, servindo, pregando, cantando, intercedendo, impondo as mãos, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Eu tenho muito pecado, eu sou miserável, eu também sou. Eu vou me apresentar para vocês. Eu, muito jovem, desde criança, nasci no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu tinha um pai alcoólatra, uma mãe que não participava de nada da igreja. Eu tinha um pai violento, que gostava de beber, que gostava de briga, que gostava de violência. Eu tinha um pai que me dava surra. Eu tinha um pai que quebrava tudo dentro de casa. Eu tinha um pai que nós morávamos no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, e eu chegava em casa, a gente via tudo quebrado. E aí quando a gente via aquela cena, minha mãe me pegava o meu irmão mais novo, e nós saíamos de casa com medo do meu pai também agredir a gente, porque tinha saleiro no chão, tinha televisão quebrada, tinha óleo no chão, tinha arroz, tinha feijão, tudo quebrado. E o meu pai igual um porco bêbado em cima de uma cama dormindo. E eu vivendo toda essa realidade, eu comecei desde novo participando de uma igreja satânica chamada Assembleia de Zeus. Conhecem? Sim ou não? Assembleia de Zeus? Não tem não aqui? Tem. Eu sei que tem. Assembleia de Zeus. Então desde novo eu participando da Assembleia de Zeus. E aí eu fui viver esta vida. Quando aos 16 anos, para me apresentar de forma mais rápida, para que eu entre no tema da pregação, eu conheci a droga, a cocaína, a maconha, o loló e outras coisas mais. Eu conheci o mundo de tráfico, eu conheci algumas coisas de festas mundanas, aonde eu quase matei uma pessoa e quase fui assassinado. Existia como se fosse um decreto de morte de Satanás sobre a minha vida, mas Deus agiu poderosamente através de um policial, me trouxe para a igreja, me trouxe para um grupo de jovens, e hoje eu prego com alegria a santa palavra de Deus. Por isso, se você está aqui e é a pior das criaturas, o pior bebarrão de Tururu, o pior jovem, aquele que não está conseguindo viver a castidade, aquele que não está conseguindo ser fiel ao seu casamento, aquele que não está conseguindo ser fiel a Deus, está frio na tua oração, está afastado, Deus tem uma promessa para você. Antes que você nascesse, Deus te escolheu para a santidade e não para a imundície que você está vivendo. Porque da mesma forma que eu fui tirado da lama, Deus quer tirar homens, jovens, meninas, crianças, adolescentes e
e adultos, hoje da lama, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria que você dissesse mais uma vez para a pessoa que está ao seu lado: você nasceu para a santidade. Cria vergonha na tua cara. Cria vergonha, meu irmão. Está na hora da gente despertar. A igreja católica é a igreja dos santos. A igreja católica é a igreja dos mártires. A igreja católica é a igreja dos homens que deram a vida por este evangelho. Por isso nós não podemos perder a unção que vem dos apóstolos, a unção que vem dos santos. Qual é o teu santo de devoção? É São Francisco? É São Padre Pio? É Helena Guerra? Não importa. Viva as virtudes da igreja dos santos, porque a palavra de Deus e o magistério nos diz: a igreja católica, ela é sustentada pelo sangue dos mártires. Aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo. Sangue dos mártires. E para ser mártir tem que ser santo. Para ser mártir tem que ser santo. Vocês conhecem o Pega Ele Jesus aqui? Não? Vai vir pregar, não, irmão Dudu? Próximo mês, lá em Fortaleza, num evento que nós iremos fazer, o irmão André Frazão, e eu vou falar isso, porque veio dele. O André Frazão é um missionário de Pernambuco. Ele disse que uma vez estava evangelizando, saiu na rua, 3 assaltantes o abordaram, assaltaram, ele ficou nervoso, e ele só disse uma coisa. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não sabia o que fazer, e ele disse só assim: pega ele, Jesus! Diz que 2 morreram e 1 se converteu. Por isso eu queria que você pegasse agora no seu irmão, pegasse assim como se fosse fazer muita força, espremendo os olhos, e aí você vai soltar o grito do fundo da tua alma: pega ele, Jesus. Segura na mão do teu irmão, segura no ombro, na cabeça, seja lá onde for. E eu vou contar de 1 a 3 e a gente vai dizer: eu pega ele, Jesus, para que Jesus o pegue. Ou ele escolhe, ou é a morte ou é a vida. Vamos lá. 1, 2, 3. Pega ele, Jesus. Pega. Então nós vamos começar essa nossa pregação, depois das apresentações formais e não formais, dizendo que o Senhor deseja formar novos santos. O Senhor, na verdade, deseja restaurar aquilo que o próprio Deus nos criou. A igreja nos ensina, no catecismo da igreja católica, que nós somos criados com a justiça original, com a graça santificante original. Porém, os entulhos que nós vamos acumulando na nossa vida, os pecados, os traumas, as frustrações, os nossos medos, as nossas ansiedades, vão entulhando o nosso coração, e a gente vai perdendo essa intimidade com Deus. A gente vai perdendo o amor com Deus. Perceba como uma criança trata seu pai e sua mãe. Perceba como a criança é sensível à vontade de Deus. Perceba quando seus filhos, seus netos, ainda quando podem ser doutrinados ou educados pelos seus pais ou avós, ou seja lá quem for, como são sensíveis, como são educados, como vão se comportando da maneira como Deus quer, porque não tem a impureza, porque são sensíveis. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos perdendo a nossa sensibilidade. Nós estamos ficando com o coração duro. As mulheres não rezam mais. As famílias não se reúnem mais para rezar. Sabe qual é a primeira escola de santidade? É a tua casa. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a primeira casa e escola de santidade é a tua. É a sua. Por isso, antes de continuar, repita comigo essa oração: Senhor Jesus, nesta tarde, eu vou desligar o meu celular, ou então vou colocar no silencioso, porque se eu não desligar, o pregador vai rezar para que o meu celular queime. Está sendo filmado, depois vocês compartilham. Amém? Amém? Eles foram construídos dentro de casa. A maioria dentro da família.
E hoje o que é que as famílias fazem? Estão entregando seus filhos ao mundo da droga, aos traficantes. Estamos vendo aí a matança de jovens e a gente até justifica. É bem feito, quem mandou procurar, não. Você tem uma vida de oração, a oração te leva à ação. Agora, se você só tem vida de ação e falta oração, um dia o vento vem, as tempestades vêm, e aí a casa cai, querido. A casa cai. A casa cai. Aí a gente não sabe por que é que aquele irmão se afastou da igreja, era tão bom, fazia tantas obras. Por que é que aquele jovem não está vindo mais? Sabe por quê? Porque não reza em casa. Só quer rezar no grupo de oração, só quer rezar na igreja, na frente dos outros. Quando a gente pede para levantar as mãos, pelo amor de Deus, a gente tem que botar uma corda na mão e puxar para que a pessoa fique com os braços levantados. Por quê? Porque não tem vida de oração pessoal. As pessoas vêm comungar e deviam primeiro ir para a fila da confissão, porque não sabem o que estão comungando. Está faltando vida de oração. Uma vida santa não dá se não tiver uma vida de oração. Não dá. Santa Teresa d'Ávila dizia: o demônio tem medo de almas decididas. Vamos repetir? O demônio tem medo de almas decididas. Mais uma vez: o demônio tem medo de almas decididas. Deixa eu completar a frase de Santa Teresa d'Ávila. O demônio tem medo de almas decididas. Sim ou não? Sim. Amém. Mas também o demônio zomba de almas indecisas. Faz o que quer. Faz o que quer. Gente, nós estamos chegando num tempo de fé que as pessoas têm que vir para Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Pelo que Ele é. O que é que Ele é para ti? O que é que Deus é para ti? As igrejas hoje estão enchendo templos porque pregam prosperidade, pregam bênçãos, pregam só alegria. Coloca até um negócio no teu celular dizendo: o teu celular a partir de agora só recebe vitória e comunicações boas. Nós somos a igreja da cruz, a igreja onde fica poucos aos pés da cruz. Eu não tenho medo, e nem muito menos a igreja tem medo de dizer isso, porque a igreja diz que ela nasceu na cruz. Portanto, você está na igreja Fábrica de Santos. Digo para você: eu estou na igreja que é fábrica de santos. Fábrica de santos. A palavra santidade hoje está sendo muito pejorativa. Querido, o cair é do homem, o levantar é de Deus, diz uma palavra assim, né? E o continuar caído é do encardido. Tem gente que cai e não se levanta, continua caído. Aí tem gente que justifica assim: como assim? Eu nasci para a santidade, se eu sou fraco, se eu sou pecador. Todos os santos lutaram por 3 coisas. Primeiro, renúncia. Segundo, mortificação das paixões. E terceiro, plena vontade de Deus. Renúncia de quê? Renúncia do mundo. Renúncia daquilo que é mais chamativo aparentemente. Mortificação das nossas paixões. O que é a mortificação? A mortificação é quando eu deixo morrer aquilo que não é de Deus. As paixões exageradas, desordenadas. Tem muito cristão Gabriel. Vocês conhecem o cristão Gabriel? Conhece não, né? Vocês conhecem a música assim? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela. Tem um monte de cristão assim. Só que eu completei essa canção. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim e vou para o inferno assim. Gabriela. Cristão Gabriela, meu irmão. Porque a pessoa justifica: ah, esse é o meu jeito. Eu não nasci para ser santo, não. Eu sou explosivo. Eu gosto de confusão.
Eu não consigo renunciar ao pecado, eu não consigo lutar contra a castidade, eu não consigo ser fiel ao meu matrimônio. Eu vou morrer assim. Vai e vai para o inferno assim. Mas Deus nos chama para a santidade, meu irmão. Deus nos chama para voltarmos a ter comunhão com Ele, a escutar os passos dEle, a ouvir a voz de Deus. O que é a santidade? A santidade é voltar a Deus. Abra vossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Todos os santos viveram isso, todos. Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. Aqui está o manual da santidade. Eu li um livro que falava sobre o manual da santidade e explicava o Sermão da Montanha ou as bem-aventuranças. Esse aqui é o roteiro de santidade. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Página 1288. Amém ou misericórdia? Ou miseriqueima? Amém? Mateus capítulo 5, viu? Está antes de Apocalipse, depois de Gênesis. Versículo 1. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da nossa salvação. Salve de palmas à palavra de Deus. Glória a Deus. São Paulo, meus queridos, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele nos diz: sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz: se dizeis que sois do Espírito Santo, se comportem como alguém que realmente tem o Espírito Santo. A vida de santidade, ela requer algumas coisas. Vamos repetir. A primeira, renúncia. Repitam: renúncia. A segunda, mortificação. Digam. E a terceira coisa, fazer a vontade de Deus. Meu Deus do céu, Dudu, pelo amor de Deus. Aqui parece que não tem católico não, viu? Ou é sala de mórmon, ou então salão do rei da Testemunha de Jeová. Pelo amor de Deus, o povo não abre a boca. Primeira coisa é o quê? Segunda coisa é o quê? E a terceira coisa é o quê? Fazer de Deus, amém? Amém. Queridos amados irmãos, já disse: quem dormir vai levar um banho no Espírito Santo de água gelada. Eu sou bom de mira, acerta aqui. Queridos amados irmãos, a nossa família é a primeira escola de santidade. Sim ou não aprendemos aqui isso? Porém, nós vamos crescendo e vamos conquistando aquilo que os jovens falam de liberdade. Agora eu vou bater um pouquinho. Depois Deus vem e acaricia. Nós jovens, nós vamos buscando as nossas liberdades. Sim ou não? Sim. Inclusive aqui tem muitos jovens. Tem jovens que dizem assim: ah, Maria, minha mãe é muito recalcada. Meu pai é muito retrógrado. É do tempo do bumbo das cavernas. Hoje o negócio não é desse jeito, é mais diferente, né? Liberal.
Aí essa busca de liberdade que a gente vai buscando, a gente começa a se entulhar logo na juventude com coisas que não servem para a vida da gente. Os jovens de hoje, a maioria deles, estão começando a ser doutrinados de forma errada. Primeira coisa, não querem mais obedecer seu pai e sua mãe, não querem mais fazer nada dentro de casa. Eu sou de uma época em que a gente era ensinado a fazer as coisas dentro de casa. E ser santo é mudar as nossas atitudes primeiramente dentro da nossa casa. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, aos jovens de 15, 14, 13 até 18 anos, essa idade, e adolescentes. Quando o policial foi na minha casa me chamar para a igreja, eu pensei que ele ia me prender na época, porque a vida que eu levava era terrível. Quando ele sentou, meu pai de um lado, minha mãe do outro, eu estava pronto para ir para um baile funk, véspera de carnaval. Vocês imaginam o que é que eu não iria fazer nesses 4 ou 5 dias que eu ia ficar fora de casa? Eu estava com bermudão, boné da Lacoste, blusa da Smolder, todo pirangueiro, viu, Dudu? Chinela Kenner, né? Da Ciclone. O cara me parou porque ele é meu vizinho até hoje. Me levou para dentro da minha casa, começou a dizer tudo que eu estava fazendo com meu pai e com a minha mãe. Olha, esse rapaz aí, ele está fazendo isso, ele está usando isso, ele está começando a vender isso. Tem uns amigos meus, policial que está de olho, ele descascou minha vida, não vou falar tudo, porque requer muito tempo. Mas no final, quando eu fiquei de cabeça baixa, quando eu levantei minha cabeça, eu vi meu pai e minha mãe chorando, porque estavam perdendo um filho para o traficante. Quando eu vi aquela cena, que dali doeu no meu coração. Porque a gente acha que o pai e a mãe da gente não ama a gente. A gente acha que o pai e a mãe da gente não se preocupa com a gente. Quando eu vi aquela cena, meu irmão, que doeu no meu coração, no final ele deu uma palavra para mim. Jovens, vós sois fortes, a palavra de Deus está em vós. Vós vencestes o maligno. Alan, eu te convido. Amanhã de manhã nós vamos para um retiro de jovens numa casa de praia. E eu quero lhe convidar. Quando eu fui para esse retiro de jovens, tinha umas meninas que me conheciam. Meu apelido era Snoopy. Imagina, né? Aquele pessoal que fala o chapa assim na parede, bem no portão da tua casa. Eita, Snoopy. Está sendo gravado, né? Me perdoe, pelo amor de Deus. A palavra de Deus que a gente tem que restituir, não é só pedir perdão, não, né? Se eu pudesse pintar essas casas, se eu lembrasse, eu ia lá e pintava, se ainda tivesse meu nome. Snoopy. Tinha umas meninas que estavam assim do meu lado na hora da oração, lá nesse retiro. O pessoal me conhecia, as meninas pegaram na minha mão, todinha, me xingou as raras, morrendo de medo. E eu me acabando de chorar, Deus tocando a minha alma. Foi pregado o amor de Deus, e Deus foi fazendo, eu me tremi igual o Haravê. Uma mulher lá de cura de libertação botou sentada na cadeira, porque eu estava chorando tanto. Não é aquele choro de criança gostoso, de uma criança sadia. Aquela criança que quando chora, mistura lágrimas com catarro e cai dentro da boca. Era o meu choro, meu irmão. Era o meu choro, porque, meu Deus, aquilo era muito lindo, eu não sabia, eu não conhecia, eu tinha vazios dentro de mim. E aí quando eu conheci aquela coisa, eu cheguei em casa, sabe qual foi a minha primeira mudança dentro de casa? Foi ajeitar a minha cama. Minha mãe começou a perceber coisas em mim diferentes. Sabe como foi que eu venci o vício da cocaína? De madrugada, quando eu tinha crise de abstinência, principalmente perto dos finais de semana, eu acordava, ficava acordado às madrugadas, pegava a Bíblia, botava no chão, botava minha cabeça lá e pedia assim, me liberta. Ligava para o meu pastor de grupo de oração, ficava de 1 da manhã às 3 horas da manhã, para ele ficar conversando comigo, e ele dizer, pode me ligar na hora que for, para que eu não saísse de casa para ir para uma festa, para que eu não saísse de casa para voltar para usar a boca. E aí eu comecei a mudar dentro da onde primeiro? Da minha casa. Minha mãe começou a ver coisas diferentes em mim. Eu não lavava um copo, eu não arrumava uma cama, eu não carregava um balde de água, eu não fazia nada. Comecei a fazer. Comecei a rezar dentro da minha casa. Senhor Jesus Cristo, batiza no teu Espírito Santo todas as paredes da minha casa. A minha casa era um centro de macumba, aonde eu moro. Minha esposa está aqui. Minha esposa é minha namorada, morava em frente à minha casa na época. Não, eu conheci ela muito depois, mas ela sempre morou em frente à minha casa.
Todo o terreno da minha casa era um centro de umbanda. Eu comecei a pedir o Espírito Santo dentro da minha casa. Senhor, limpa todas essas paredes. Eu começo aqui por esse ambiente, por essa cama, começa aqui por este quarto, Senhor, pelo banheiro. Vai limpando, Senhor, eu te peço. Vem, Espírito Santo, muda a minha vida aqui dentro da minha casa. Eu comecei a ter mudanças. Portanto, se você quer ser santo, comece a santidade dentro da tua casa, porque senão você vai viver máscara, fantasia. E aí o padre não merece os mascarados dentro da igreja. Não merece. O que tem de gente vivendo de aparência, o que tem de jovem, em vez de ser juventude, deveriam ser chamados de juventude, porque não querem viver a realidade, a verdade do Evangelho. Estão vivendo de farsa. E qualquer onda, qualquer vento que vem, pá, se abandona, sai da igreja, se afasta. Às vezes Deus tem um projeto lindo de vocação ao sacerdócio, a uma vida consagrada, a um ministro da Eucaristia, a um coordenador de capela, a um missionário. E às vezes a gente vai se levando por essas ondas do mundo logo na adolescência, logo na juventude. Vem para o grupo de oração, mas isso aqui não muda nada na tua vida. A vida de santo, a história dos santos, é a história que muda radicalmente a nossa vida. Dentro de casa. Meu querido, não adianta nada você estar aqui na igreja com uma roupa bem bonita, bem vestido, com um terço na mão, com uma corrente, com uma saia longa, e dentro da sua casa você anda com um short de 3 palmos. Você recebe as visitas quase nua ou quase pelada dentro da tua casa. Tem pessoas que querem ter a vida de santidade e aí estão fazendo coisas fora da igreja que não condiz quando estão dentro da igreja. Isso causa escândalo. Isso é falso testemunho. Existe uma palavra que diz: o testemunho arrasta a multidão, e o falso testemunho também arrasta para o inferno, arrasta para fora da igreja. Estudar e falar sobre a vida dos santos significa dizer que eu também tenho esse chamado. A gente olha para a vida do Padre Pio, olha, desde criança, ele via Nossa Senhora, ele via o anjo da guarda dele, falava com ele, e ele via Jesus, desde criança, e também via o demônio, viu? Padre Pio era uma criança tão cheia do Espírito Santo que ele não faltava uma festa de igreja, era rato de igreja, irmão. Se tivesse uma celebração da palavra da Eucaristia, ele estava lá e não faltava nenhuma. Texto da misericórdia, se tivesse, ele estava lá. Texto das 1000 Ave Marias, ele estaria lá. Toda expressão de religiosidade, ele era apaixonado. Por quê? Porque a família dele era de Deus. A família dele era de Deus. Ah, Jesus foi muito fácil para ele, porque Jesus era Deus. Mas Jesus passou 30 anos sendo educado por Maria e José. Sendo educado por quem? Maria e José. Sendo educado por quem? Maria e José. E o que Maria e José eram de Jesus? Pais. Eu estou mentindo? Não. Que a nossa primeira escola é a família? Jesus foi santo, sim ou não? Sim. E ele foi educado por quem? Maria e José. Os pais. Então aqui está um grande segredo. Você quer combater a violência? Pegue seu filho e chame ele para rezar. Você jovem que está aqui, se o seu pai e sua mãe ainda não participam, comece a rezar sozinho dentro de casa. Comece a mudar. A oração tem que te levar a atitudes de santidade dentro da tua casa primeiro. Existia um padre que eu acompanhei ele, que morava em Curitiba, hoje ele é falecido. Padre Bernardo Schuster, tinha um dom de milagres muito grande. Ele dizia que era preferível que primeiramente as pessoas tivessem uma vida de oração diária, pessoal, para que depois fizessem comunhão diária. Por quê?
Porque ele dizia que se você tem uma oração pessoal diária, se você se esforça dentro da tua casa, dentro do secreto, no teu quarto, na tua família, isso te dá sede de algo a mais, que é muito maior, que é a Eucaristia. As pessoas hoje querem a Eucaristia, mas não querem viver a santidade dentro da sua casa. É contraditório. Que Cristo é esse que eu comungo na Santa Missa e não levo para minha casa? Que Cristo é esse que não faz com que eu renuncie ao mundo? Que Cristo é esse que eu comungo, que não mortifica as minhas paixões? Que Cristo é esse que eu estou buscando na fila da comunhão e que não faz com que eu busque a vontade de Deus? Que Cristo é esse? Que comunhão é essa que eu estou fazendo? Por isso que um padre da Canção Nova chamado José Augusto, conhece um pretinho? Um pretinho. E eu concordo com ele quando ele diz: era para as filas dos confessionários estarem cheias, para que depois viessem para a comunhão. Concordo, porque eu me coloco nessa situação. Gente, nós estamos perdendo a noção do que é sagrado. Os santos, a história dos santos, eles viviam o sagrado. Eles respeitavam a igreja. Sabe aquela música do Pazezinho? Quando alguém passa em frente da matriz e benze e pede a Deus. Hoje as pessoas passam diante de uma igreja, nem mais o sinal da cruz fazem. Hoje as pessoas vão comer, parece um bando de cachorro ou jumento. Quem reza mais? Não é? Nem mesmo, obrigado Senhor, em nome do Pai, nem isso mais. Que santidade é essa? Um grande santo chamado Santo Padre Pio, vocês sabem que ele teve durante 50 anos, ele conviveu com estigmas, as marcas da paixão. Durante 50 anos Padre Pio conviveu. E Padre Pio, ele foi marcado com as estigmas, com as marcas da paixão de Cristo, diante de Jesus crucificado. A oração que ele fez foi: Senhor, dai-me um pouco da tua dor. Gente, nós não estamos mais nos comovendo, tendo compaixão com a morte de jovens, com as separações. Nós não sentimos mais as dores dos outros. A Igreja Católica sempre foi uma escola de santidade. E hoje nós estamos vendo um povo sendo doutrinado, não para a santidade, não por culpa de pastores, sacerdotes, não, mas porque as pessoas estão perdendo as sensibilidades, estão deixando de rezar. As pessoas não querem mais viver renúncia. As pessoas não querem mais mortificar as paixões. As pessoas não querem mais fazer a vontade de Deus. Quando alguém começa a falar sobre santidade, quando alguém chega assim: ó, ministério de música, para tocar vai ter que rezar. Ó, pregador, para pregar tu vai ter que rezar. Tu vai ter que estudar. Quando alguém vai casar, se no curso de noivos for pregar sobre santidade no casamento, talvez muitos não casam. Se nos crismas for falar sobre santidade, talvez muitos não querem se crismar. Agora, quando a gente leva no oba-oba, meu irmão, é uma multidão. No oba-oba. As pessoas vão levando do jeito que quer. E aí vem a praga do relativismo, que é totalmente contrário à vida de santidade. O que é o relativismo? A pessoa diz assim: depende do ponto de vista. Bom, quando a pessoa diz isso, eu já sei que tudo é relativo. A pessoa deixa de viver a verdade que já foi revelada. A pessoa deixa de viver as virtudes. A pessoa deixa de procurar a vontade de Deus e busca fazer somente as suas vontades. Porque tudo depende do ponto de vista. E ela tem o seu ponto de vista.
Se você quer ser santo, meu irmão, você tem que pegar a sua vida e dizer assim, está aqui, Senhor, a minha vida, eu oferto. O que tu queres, Senhor? Eu quero que a igreja seja desse jeito. Mas Deus não quer. Você tem que fazer a vontade de Deus, não a sua. A vontade de Deus. Os santos viviam a vontade de Deus. Eles renunciavam, eles mortificavam e eles buscavam fazer a vontade de Deus. Hoje, a gente começa a perceber que o mundanismo está entrando dentro da igreja. Quando a gente diz que está entrando dentro da igreja, eu não quero dizer aqui que não existem pessoas que buscam, se esforçam. Mas hoje as pessoas, até na fila da comunhão, meu Deus do céu, as pessoas vão comungar de qualquer jeito. Como diz o nosso irmão Eudes, né, Dudu? O irmão Eudes, lá de Minas Gerais, o grande pregador, ele diz assim, que tem padres, já chegou para ele e diz assim, meu Deus, tem cada pessoa que vem comungar na fila da comunhão, quando eu olho eu vou dizer que corpo de Cristo. Quando eu olho para a criatura, dá vontade de não dizer assim, meu Deus, que corpo é esse, né? A pessoa vem quase nua. O respeito, sabe? Isso não tem mais não. Minha querida, você é templo do Espírito Santo. Meu irmão, você é templo do Espírito Santo. Dentro da tua casa, você é templo do Espírito Santo. Não é só na fila da comunhão, não. No teu colégio, no teu trabalho, na tua faculdade, aonde você estiver, você é templo do Espírito Santo. Amém? Tem um santo da igreja chamado São Francisco de Sales, que ele dizia que a santidade nada mais é do que o evangelho colocado em prática. A santidade nada mais é do que o evangelho colocado em prática. Portanto, quando alguém disser assim para você, ele está querendo ser santo demais, estou mesmo. Porque a palavra de Deus diz, sede santos como eu sou santo. No Antigo Testamento diz, sede santos. No Novo Testamento também vai ter, sede santos. Se alguém chegar para você, quando começar a perceber que você está mudando as suas manias, até mesmo a sua personalidade deturpada. O que é uma personalidade deturpada? A pessoa diz assim, eu sou assim mesmo, se quiser que aceite desse jeito. Ei, se você quer ser santo, não é assim não, meu querido. Você tem que mudar esse seu jeito, sim. Não, mas é o meu jeito. Portanto, querido, seu lugar não é o céu, não. Porque no céu só entra santo. Então nós temos que mudar aquilo que é deturpado. Acho que acabou a pilha, né? Aquilo que é deturpado. Nós temos que mudar aquilo que não corresponde à vontade de Deus. Porque senão a gente vai continuar vivendo o quê? A face, a máscara. Dentro da igreja eu sou um santinho. Dentro de casa eu sou um cãozinho. Você vai começar a viver as máscaras. E aí o seu pai e a sua mãe não vai acreditar em você. Lembra que eu falei do início do meu testemunho? Meu pai foi o primeiro grupo de relação que ele foi bêbado. Embriagado. O meu irmão foi se batizar depois de 14 anos de idade. Eu comecei a caminhar na igreja a partir dos meus 18 anos. Meus pais estavam perto de se separar. Minha casa, como meus lhes disse, era uma casa de cultos satânicos, de oferendas, de bruxaria, de trabalhos, como se diz. E como foi que foi mudando? Através das minhas lutas, daquilo que eu fui lutando, daquilo que eu fui tentando me esforçar. Não é fácil. Por exemplo, para vocês nem estão mentindo, não. Não adianta mentir, não. Você quer? É moleza, não. A palavra de Deus nos diz que só entram no céu os violentos.
Os violentos. Violentos com o quê? Comigo mesmo. Com as minhas paixões. Com aquilo que eu acho que é o certo. Eu ouvi, viu, Dudu, um dia, uma pessoa dizendo assim: a partir do momento que eu me proponho a caminhar na igreja, eu tenho que pegar tudo que eu tenho e colocar à disposição da igreja. A partir do momento não é mais o que eu penso, o que a igreja diz. Olha, eu aprendi com Eus, em um retiro que ele teve lá em Fortaleza, um pregador de Minas Gerais. Ele disse uma coisa muito bonita. Uma santa chamada Santa Zita, ela dizia o seguinte: tudo que ela ia fazer, ela perguntava: isso agrada a Deus? O que eu vou fazer agrada a Deus? Você já andou se perguntando o que você está fazendo se agrada a Deus? O que é viver a santidade? O que é a vida dos santos? É perguntar se o que eu estou fazendo agrada a Deus. Quando você for sair ou para a igreja ou para algum lugar, se olhe no espelho e veja: essa roupa agrada a Deus? Quando você for falar aquele palavrão que você tem o hábito de falar, você vai pensar duas vezes e vai perguntar: isso agrada a Deus? Quando você for sair para aquela festa que você sabe vai ter bebedeira, que sua esposa não vai estar lá, que você sabe que a possibilidade de adultério vai ser grande, você vai perguntar antes de sair: isso agrada a Deus? O que eu vou fazer agrada a Deus? Isso é a vida dos santos. É perguntar se o que vai fazer agrada a Deus. Se aquilo que você vai fazer está agradando a Deus. Como eu disse para vocês, eu não quero mentir. E eu quero encerrar. Vou estar encerrando a pregação para que a gente possa rezar um pouco. Eu não quero aqui mentir, enganar. Sabe? Dizer que vai ser as 1000 maravilhas, que você vai ter só bênção, vitória, prosperidade, dinheiro, carro novo, casa nova. Você não vai ter doença, porque aqueles que adoecem é porque estão com demônio. Não vou pregar isso não. Estou pregando o evangelho da verdade. O evangelho que diz: se queres entrar para a obra do Senhor, prepara a tua alma para a prova. Eu estou pregando o evangelho que diz: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Eu estou pregando o evangelho dos mártires. Eu estou pregando a palavra de muitos homens e mulheres que deram a vida por esta palavra. Portanto, eu vou colocar aqui e numerar para que você perceba como é fácil ser santo. É uma decisão que você tem que ter. É uma decisão. Mesmo que eu caia, mas eu vou me levantar, porque eu estou decidido. Eu vou lutar contra essa miséria desse meu pecado. Eu vou lutar contra o vício do cigarro, contra o vício da pinga, da cachaça. Eu vou lutar contra o vício do adultério, da pornografia. Eu vou lutar contra as mentiras, contra as fofocas, contra a inveja. Eu vou lutar com as minhas forças. Olha para vocês verem como é fácil ser santo. Mateus, vocês conhecem o evangelista Mateus? Mateus, querido, ele foi morto com espada. Ele foi morto a golpes de espada, numa cidade chamada Etiópia. Olha como é fácil ser santo. Olha como é fácil a gente tomar uma decisão por Deus. Olha como é fácil São Marcos. São Marcos, ele foi arrastado pelas ruas de Alexandria no Egito até expirar. São Marcos foi o quê? Arrastado para que ele negasse a Deus. Ele não negou. Olha como é fácil ser santo. Vou contar outro. Olha o que foi que aconteceu com Lucas. Já ouviram falar de Lucas? Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. Enforcado. Enquanto eu estou falando isso, lembre agora das bem-aventuranças. Olha só o que foi que aconteceu com o evangelista João. Aquele que recebeu Maria em sua casa, pegou a mamãezinha na cruz e levou para sua casa. Tentaram queimar ele numa caldeira de óleo quente, não conseguiram. Prenderam o homem.
E aí eu fico pensando, por que foi que João foi o único que não foi morto por morte violenta? Sabe por quê? Porque João acolheu na sua casa a mamãe. João estava protegido, discípulo amado, protegido pelo colo da mamãe. Tentaram matar ele, não conseguiram. O homem escapou. Aí foi morrer de morte natural. Depois vem Tiago Maior, outro apóstolo, foi degolado em Jerusalém. Tiago Menor, outro apóstolo, foi precipitado de um lugar alto no templo, também em Jerusalém. Quando ele foi jogado, ele não morreu. Depois ele foi esbordoado até morrer. Olha só como é fácil ser santo, né, irmão? Depois vem Bartolomeu. Bartolomeu foi enforcado, esfolado, vivo por ordem de um rei. O que é esfolado? Arrancar sua pele fora, esfolado. André foi crucificado em forma de X, desse jeito. Enquanto estava crucificado, pregou o evangelho até o último suspiro da vida dele, mesmo crucificado. Quando a gente vai passando sobre um trilho, quando a gente está fazendo as coisas, tem aquele famoso símbolo, que é chamado de quê? De cruz de Santo André. Que ele morreu desse jeito. Olha outro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Acharam um pouco que fizeram com Jesus, né? E aí, entortaram o negócio. Vocês sabiam que Pedro, diz a tradição da igreja, que ele sabia que ele estava condenado à morte. Ele tentou fugir de Roma. Quando ele chegou nos portões da cidade de Roma, Jesus apareceu a ele e perguntou a ele: Pedro, aonde tu vais? Aí ele caiu por si e voltou para o martírio. Pedro estava querendo fugir de Roma. Veja como é fácil ser santo. É bem fácil ser santo, né? São Paulo morreu no mesmo dia de Pedro. Só que São Paulo foi decapitado. Será que é fácil ser santo? Será que eu estou pregando aqui alguma mentira? Dizendo para vocês que vai ser a 1000 maravilhas, pregando uma falsa religião para vocês, até porque a igreja diz que a nossa igreja é uma igreja que nasceu na cruz. Se nasceu na cruz, é uma igreja que nasceu do sofrimento, do martírio, da dor. É uma igreja que nasceu da renúncia, da mortificação. Nós queremos seguir Jesus, mas não queremos fazer aquilo que Jesus fez. É sério, meus irmãos. Nós precisamos urgentemente voltar à vida de oração. As famílias precisam voltar a rezar. Nossa Senhora em Fátima, ela alerta o mundo. Ela diz que o último combate entre Deus e Satanás será na família. O que é que nós estamos vendo? Um bando de famílias sendo criadas no relativismo, na falta de fé, na falta de oração. Não vive mais as virtudes, não vive mais uma vida de oração, não se perdoam, não se amam, não se respeitam mais. Tudo está sendo trocado, homem é mulher, mulher é homem. Está tudo bandeado, meu irmão. E aí, as pessoas vão achando tudo isso muito lindo, muito normal. E aí, a santidade está sendo deixada de lado. Sabe qual é a solução do Brasil? Sabe qual é a solução do Brasil? É as pessoas voltarem à vida de oração. É as pessoas voltarem a conhecer Jesus. É as pessoas voltarem a querer seguir Jesus. Não apenas dizer que conhece, porque os demônios também conhecem, mas seguir, fazer a vontade de Deus. Voltar a rezar. Voltar a ter uma vida de renúncia, uma vida de mortificação. Dar testemunho daquilo que você escuta, daquilo que você reza. Dar testemunho na tua casa, na tua escola, no teu trabalho, no teu grupo de oração, na tua igreja. Ter respeito com o corpo de Cristo que você está comungando. Fazer com que o corpo de Cristo realmente entre na tua vida. Fazer com que realmente Cristo viva em você.
E a partir desse momento, você não vai mais fazer as suas vontades, mas sim a vontade de Deus. Não mais os seus querer, mas sim os querer de Deus. Não mais os seus desejos, mas sim os desejos de Deus. Se nós não nos voltarmos para Deus imediatamente, com uma decisão, eu tomo uma decisão hoje de voltar para Deus, de ser católico de verdade, não só católico Gabriela, católico Jujuba, católico Banana, católico Rei Frio, católico Rei que se diz católico, não tem muitos, não. Católico que vive os sacramentos, católico que ama a sua igreja, católico que ajuda os sacerdotes, católico que ajuda na liturgia, católico que se engaja na igreja, que sai do banco, que sai do ministério sentado e vai para o ministério do serviço, católico que vai servir a igreja. Nós precisamos levantar urgentemente, nós precisamos urgentemente pegar as nossas forças. Os jovens precisam sair da morte que estão, sair dos vícios, das pragas e servir a Deus. Ai, como eu queria ter servido a Deus como esses meninos. Ai, como eu queria ir na igreja de infância, na minha fase de criança, estar na igreja como eu vejo muitas crianças aqui. Ah, como eu queria não ter experimentado. A gente diz assim: meu Deus, eu não tenho um testemunho desse, eu nunca usei droga, eu nunca bebi, eu nunca adulterei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse é o verdadeiro testemunho. Se tem homens aqui que já têm idade, mulheres, que disseram: eu nunca precisei colocar algo na boca para saber o que é alegria, eu nunca precisei ir para uma festa, para lá ficar olhando para mulheres seminuas para saber o que é alegria. Eu vejo essa história como um testemunho mais forte do que o meu, porque eu, infelizmente, tive que experimentar das porcarias deste mundo. E louvado seja Deus, porque aqui tem homens, tem meninos, tem meninas, tem jovens que hoje estão sendo acordados a não experimentar das porcarias deste mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus queridos: não se deixem seduzir pelas paixões deste mundo. A juventude vai passar, a tua vitalidade vai passar, os teus cabelos pretos, loiros, encaracolados vão cair, querido. Mas se você permanecer diante de Deus, a palavra de Deus nos diz: aquele que crê em mim, aquele que comer da minha carne, do meu corpo, do meu sangue, este mesmo que morra, viverá eternamente. Por isso, se você faz com que o corpo de Cristo entre na tua vida, que você seja santo, que você seja santa, mesmo você caindo, você vai cair igual um jogador de futebol, meu querido. Você vai aprender a cair e se levantar na mesma hora, para que você possa ter um foco, um objetivo. Eu nasci para o céu, mesmo que dor na minha alma, mesmo que dor na minha carne, mas eu quero o céu. Eu quero levar minha mãe para o céu, eu quero levar meu pai para o céu, eu quero levar o meu irmão para o céu, eu quero levar a igreja, eu quero levar essas almas que estão me olhando agora para o céu, eu quero levar esses jovens, eu quero levar os músicos, eu quero levar os pregadores, eu quero levar os intercessores, eu quero levar os sacerdotes, eu quero levar a igreja comigo, eu quero ir para o céu. Tenha Deus no coração e foco na eternidade, meu irmão. Você nasceu para a santidade, você nasceu para o céu, você nasceu para o céu, você nasceu para voltar de onde você veio, você nasceu para retornar a Deus, você nasceu para ouvir de novo os passos do Senhor, você nasceu para novamente no final da tarde você ouvir os passos de Deus. O jardim de Deus se abriu novamente para que nós possamos entrar. O véu se rasgou, as nuvens saíram, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu para que nós possamos ter acesso novamente à glória de Deus. Por isso, se você quer o céu, meu irmão, na sua vida, levante-se agora em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir que todos os jovens, por favor, que vocês fiquem aqui no meio. Eu quero todos, você, os jovens, por favor, fiquem aqui no meio. Se puder, afaste um pouquinho.